Nós vamos utilizar para o vídeo de hoje algumas sobras de fio, uma agulha de 2 mm, referente ao fio que eu vou utilizar, uma tesoura, também uma agulha de tapeçaria. Vamos começar? Irei começar com a cor vermelha, então vou fazer o anel mágico. E na sequência vamos subir 3 correntes, já contando com esta primeira do anel. Agora, aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui já temos 3 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais. Vamos fazer 2 correntinhas e dentro do anel vou trabalhar 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes e novamente trabalho 3 pontos altos. Faço novamente 2 correntes e dentro do anel trabalho novamente 3 pontos altos. Faço 2 correntes, fecho o anel mágico. Agora introduzo a agulha na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, fechando essa volta. Agora faço um ponto baixíssimo para cada ponto da base, até chegar neste primeiro espaço. Estamos iniciando a segunda volta. Vamos trabalhar 2 correntes e dentro deste espaço vou fazer 5 pontos altos. Então, ficamos com 6 pontos aqui dentro do primeiro espaço. Faço 2 correntes e no próximo espaço vou trabalhar 6 pontos altos. Faço novamente 2 correntes. E aqui no próximo espaço, trabalho 6 pontos altos. Faço 2 correntes e no último espaço
Vamos trabalhar 6 pontos altos. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo bem aqui na segunda corrente. Antes de seguir, vou fazer o acabamento do fio inicial com agulha de tapeçaria. Para iniciar a terceira volta, nós vamos introduzir a agulha aqui entre o primeiro e o segundo ponto. Faço um ponto baixo. Após fazer esse ponto baixo, faço 3 correntes. Volto no mesmo espaço entre os pontos e faço um ponto baixo. Vamos repetir. Venho aqui entre os 2 próximos pontos, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto baixo. No próximo espaço, entre os pontos, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vamos repetir isto. Novamente aqui no próximo espaço entre os pontos. E aqui neste próximo espaço também faço um ponto baixo, 3 correntes e mais um ponto baixo aqui entre os pontos. Para seguir, faço 2 correntes. Vou introduzir a agulha entre o primeiro e o segundo ponto, faço ponto baixo, 3 correntes. Volto no mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo e vamos repetir isto por todos os pontos, por 5 vezes no total, como acabamos de fazer. Após finalizar as repetições, faço 2 correntes e continuo por toda a volta.
Agora você pode cortar o fio, fazer um acabamento com agulha de tapeçaria ou finalizar com um ponto baixíssimo. Ficará dessa forma, após arrematado. Agora, com a cor verde, vou segurar o fio, laço a minha agulha por 2 vezes, seguro as 2 laçadas da agulha e introduzo a minha agulha aqui na primeira carreira, no ponto do meio. Busco o fio e vamos trabalhar um ponto alto. Laço, tiro as 2 alças, segurando a alça que está na agulha. Laço, tiro as 2 últimas alças, fazendo um ponto alto bem alongado, dessa forma. Agora faço uma corrente, laço, venho no mesmo espaço, na primeira carreira, e faço um ponto alto. Alongue bem o ponto alto. Na sequência, nós vamos fazer 3 correntes. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo no ponto picô do meio da segunda carreira, introduzindo a agulha aqui por trás. Após fazer o ponto baixo, vamos fazer 3 correntes, laço a agulha, introduzo a agulha no terceiro ponto da primeira carreira, aqui no grupinho de 3 pontos, e vamos fazer o ponto alto alongado. Faço uma corrente e trabalho mais um ponto alto alongado no mesmo ponto da base. Faço 3 correntes. E agora faço um ponto baixo nesse ponto picô, pegando a parte de trás do ponto, como eu mostro aqui no vídeo. Faço 3 correntes. Introduzo a agulha no segundo ponto aqui, ó, desse grupinho, no ponto do meio, e faço um ponto alto alongado, uma corrente e mais um ponto alto alongado no mesmo ponto. Faço 3 correntes, introduzo a agulha no terceiro ponto picô, aqui por trás do ponto, e faço ponto baixo. Trabalho 3 correntes. Venho no grupinho, no ponto do meio da primeira carreira e faço um ponto alto alongado. Faço uma corrente e mais um ponto alto alongado no mesmo ponto. Na sequência, faço 3 correntes e um ponto baixo no ponto picô do meio, pegando as alças de trás deste ponto. Faço 3 correntes e vou introduzir a agulha
entre estes dois primeiros pontos. Então, introduzo a agulha aqui no meio deles e faço um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer duas correntinhas. E aqui dentro deste espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. E vamos totalizar 3 pontos altos, contando com as correntes. Agora, vamos fazer duas correntes. E dentro do mesmo espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente, introduzo a agulha no espaço das correntes, faço um ponto alto, laço, em cima do ponto baixo da carreira anterior, faço um ponto alto. Dentro do espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Agora, faço uma corrente, laço, venho dentro do espaço dos pontos altos da carreira anterior, trabalho 3 pontos altos. Na sequência, vamos fazer duas correntes. E aqui dentro do espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente, laço, venho dentro do espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. No espaço das correntes, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, agora dentro do espaço entre os pontos altos, trabalho 3 pontos altos. Faço duas correntes e mais 3 pontos aqui dentro do mesmo espaço. E nós vamos repetir essa sequência pelo restante da volta.
Para finalizar, você pode fazer um ponto baixíssimo ou fazer um acabamento com agulha de tapeçaria e esconder a sobra de fio, tá? Para finalizar, você pode fazer a aplicação de uma miçanga bem aqui no centro da peça e trabalhe para a nossa peça de hoje mais 3 peças iguais. O tamanho da peça vai ser de acordo com a sua preferência. O meu square já está pronto e eu fiz 4 peças iguais, mas lembrando que você pode utilizar esse square para fazer diversas peças em crochê, tá? Desde acessórios, vestuário ou itens decorativos. Para fazer a união ou costura das peças, nós vamos colocar verso com verso, pegar qualquer uma das laterais e eu vou costurar utilizando uma agulha de tapeçaria e um pouco do fio que eu utilizei na última volta. Eu inicio passando a agulha aqui por dentro dos pontos, lembrando que o fio tem que estar com um nó na ponta, tá? E alcanço aqui a extremidade da minha peça. Mas você pode fazer essa costura da forma que você já está habituada. Coloco verso com verso e vou introduzir a agulha apenas na alça de dentro dos pontos. Volto para o mesmo lado que iniciei e passo a agulha apenas nas alças internas de todos os pontos. Costure todas as partes. Após a união, introduza a agulha no primeiro square, aqui dentro do grupo de 3 pontos altos. Pego o fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto.
E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto e corrente da base, até chegar lá do outro lado. Aqui na outra extremidade, eu fiz um total de 22 correntes, você pode fazer entre 20 e 25 correntes. Faça um ponto baixo aqui dentro do espaço. Faço ponto baixo e sigo fazendo um ponto para cada ponto da base, até chegar do outro lado. Chegando aqui no final, fiz 22 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse ponto inicial e vou fazer o acabamento da peça. E este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa belíssima capa para caneca, que você pode estar utilizando esse scrap para várias outras finalidades, como bolsas em crochê, vestuário, tapetes. Eu espero que você tenha gostado da ideia de hoje. É uma ideia super legal para o Dia das Mães. Eu achei bem rápida também de ser feita. E se você gostou, já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal. Eu estou te esperando para um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!